todos a ouvir a mensagem de hoje, que tem por base o texto do Antigo Testamento de 2 Reis, capítulo 21, versículos 1 até o 9. E destacamos o versículo 1 que diz assim: Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 55 anos em Jerusalém. A mãe dele chamava-se Efzibá, e ele fez o que era mau aos olhos do Senhor. O tema de hoje é viver do jeito que Deus se agrada. O grande rei Ezequias fez o que era agradável diante de Deus, fez o que era reto, assim como o seu pai Davi. Por isso Deus abençoou esse reinado dele e ele pessoalmente, como também todo o povo de Judá. Este reino era o de Judá. Porém, Ezequias morreu, chegou a hora dele falecer, e foi para junto do Senhor. Mas em seu lugar reinou Manassés com seus 12 anos de idade. E não é porque ele era novo que por isso que ele fez o que era mal perante o Senhor. Mas ele era uma criança malvada. E a sua mãe também era malvada. Quem sabe ele não puxou nada para o seu pai Ezequias e puxou tudo para a sua mãe. E esta sua mãe era uma idólatra, uma pessoa muito ruim, e fez só maldade, e ajudou e ensinou o pequeno Manassés a fazer maldades. Quando um rei é mau, ou então um governo é mau, o povo todo sofre. Todo o povo vive sofrendo. E aí algumas coisas elas se alteram. Aquilo que antes era verdadeiro depois se torna bem diferente. Por exemplo, num mau governo, a mentira passa a ser a verdade. Mas é mentira, mas é aceito como a verdade. Um ladrão, ele tem um lugar melhor do que um honesto. Tudo se inverte quando existe um mau governo. Esse tal de Manassés, ele reinou muitos anos, e ele pegou e, incitado pela sua própria mãe, ele pegou o templo e modificou tudo lá no templo. Todo o pátio do templo, dentro do templo, ele instalou estátuas de Azera e outros deuses pagãos, e o pátio do templo também ele profanou. E nós não devemos nos esquecer que não é só a construção da igreja que é chamado de templo. Todo o pátio pertence ao templo. E aquele pátio, assim também o próprio templo, tornou-se lugar de idolatria para vários deuses pagãos. Naquele pátio do templo eles fizeram festas pagãs, orgias, corrupções, assassinatos e assim por diante. Esse texto nos ajuda a lembrar algumas coisas que a história costuma se repetir. E precisamos tomar cuidado para que nós não venhamos a cair na repetição da história. E por que a história se repete? É porque detrás da história, das maldades da história, sempre está o diabo. Satanás está pronto para voltar a fazer aquilo que ele sempre fez. E nós precisamos pedir a Deus por bons governantes, não só pedir por nossa família, pela igreja, pelas propriedades, não, é pelo município, pelo estado, pela união, pelo país todo. Quando temos bons governantes, a vida é melhor. E a justiça se instala também quando existe um bom governante. Mas não podemos nos esquecer da igreja. A igreja precisa ficar firme na fé. Falamos aqui igreja, pessoas.
Mas também as pessoas que estão na congregação precisam ficar firmes na doutrina bíblica, a doutrina verdadeira, e não ceder para esses ataques, essas investidas do diabo e do mundo e da velha natureza. Tanto faz quem nós somos ou aonde nós vivemos. Só existe um jeito correto de viver. Viver do jeito que agrada a Deus. Amém. Vamos orar. Querido Pai Celestial, tenha piedade de cada um de nós, teus filhos, mas também tenha piedade de uma nação inteira que, muitas vezes governada por corruptos, pessoas que não deveriam estar lá, sofrem amargamente. Ajude para que tenhamos bons governantes. Ajude para que a tua igreja seja protegida das investidas de Satanás e do mundo. Venha cuidar de nós, colocamos nossa vida ao teu dispor para vivermos conforme o teu querer. Em nome de Jesus. Amém.